Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Fato Jurídico, uma parceria entre Fato Jurídico e Rede Smart de Comunicação. E hoje temos uma convidada aqui sensacional, a doutora Deise Lindols. Vamos falar sobre o tema direito do trabalho, direito trabalhista. Seja muito bem-vinda, doutora Deise. Obrigada, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês hoje, meu querido amigo Alexandre Volpiani, Targino, e o Adriano, que eu não posso deixar de cumprimentar, né, pela oportunidade. E o Júlio, obrigada. Sensacional. Também na mesa, doutor Alexandre Volpiani. Você viu que a nossa convidada lembrou até do estagiário, algo que o senhor não fez. Lembrou do Né? Apesar de dialogá-lo até altas horas. Hoje, nos agradecimentos, eu vou realmente agradecer o estagiário também. Eu estou sendo repreendido aqui o dia inteiro. Uma satisfação enorme. Mais uma mesa com irmãos, com o irmão e irmã. A Deise, nós temos um longo histórico de lutas pela advocacia, de várias frentes, desde prerrogativas a direitos humanos, né? Fizemos quase tudo na OAB. Então, é uma pessoa, trabalhamos juntos em várias situações, pessoa da minha extrema confiança, profissional, pessoal. Então, para mim é uma honra estar com a doutora Deise aqui e doutor Targino. Maravilha. Doutora, vamos contextualizar um pouco aqui esse podcast. Traz um pouco sobre esse seu tema que nós vamos trabalhar hoje aqui, que é direito trabalhista, por gentileza. Bom, a audiência trabalhista é aquilo que eu faço diariamente, amo. E hoje eu vou trazer alguns pontos bem importantes sobre o direito do trabalho em referência à audiência trabalhista. Ela parece ser algo bem simples e, de fato, não é muito complicado, mas a gente precisa aprender alguns pontos antes de sentar na temerosa mesa do juiz para fazer uma audiência. Mas é bem bacana, é só conhecer alguns pontos, algumas estratégias de defesa, é bacana, não é difícil. É tranquilinho para quem está acostumado, em média, a fazer 5, 6 audiências dia, é tranquilo. Em média eu faço de 8 a 10 por dia, então é tranquilo. Isso tudo no mesmo fórum, né? Na mesma comarca? Não, às vezes a gente se desloca de uma comarca para outra, inclusive eu tenho usado muito o Ubermoto. Nossa. Antigamente, os audientistas perdiam tantas audiências, estava ali no fórum da Barra Funda, ainda deve ter, né? Sim. E sobe nos andares. Você corre me desloco de um andar de uma vara para outra ou de uma comarca para outra. Isto defendendo direitos dos trabalhadores ou das reclamadas? Reclamada e reclamante. Então a senhora atua nas duas frentes fazendo assim, audiências. Na verdade, muitas pessoas acabam discriminando o audiencista. E é um problema isso, porque eu sempre falo, o processo ele pode ter sido feito a melhor petição inicial ou a melhor defesa. O que vai definir o processo é a audiência. Sim. Então, muita gente acaba fazendo um preparo de uma inicial bem feita ou de uma inicial que é uma porcaria, que nós nos deparamos, infelizmente. E a defesa também, uma defesa mal formulada ou uma defesa muito bem fundamentada, mas o que vai definir ali é a audiência. Então, as pessoas falam assim, o audiencista ele vai lá e faz audiência. Não, o audiencista ele trabalha, ele se prepara para isso, ele ouve as partes, ele ouve testemunha e ele extrai ali o melhor. Então, muitas vezes um processo perdido pode ser ganho, ou um processo ganho pode ser perdido numa audiência. Na audiência. É verdade que muitos audiencistas sequer estudam o processo? Infelizmente, sim. E aí acaba com uma defesa geral, né? O ponto crucial que eu vou trazer aqui hoje, e que é um problema, infelizmente, para a advocacia trabalhista, é definir ônus de prova. O que é o ônus de prova? É o cerne do processo. Então, eu sento, se eu estiver aqui na posição de reclamante, eu vou sentar e eu sei exatamente quais são os ônus que eu preciso provar naquele processo. Se eu estiver do lado da reclamada, eu sei quais os ônus que eu tenho que provar. O que é meu ônus de prova e o que é ônus de prova.
Se você fizer uma pesquisa, e eu tenho conversado com alguns juízes e alguns advogados, 95% da advocacia, e é muito triste esse número, não sabem ônus de prova. E é o que dificulta uma audiência. Por quê? Porque o advogado, tanto faz de uma parte como da outra, ele começa a fazer perguntas que o ônus não é dele. Então, ele atrai o ônus que não é dele para ele. E acaba se perdendo no processo. Tanto de um lado como do outro. Então, o primordial, o que é? Você recebe a audiência, recebe um pedido de audiência, você vai olhar, se você tiver pelo reclamante, você vai fazer a leitura da petição inicial, tem alguns pontos cruciais, você vai ver o que é o ônus de prova, qual é o seu ônus, o que você tem e o que você não tem provável para aquela audiência. Reclamada, mesma coisa, você vai receber a defesa, vai receber os documentos e vai dividir o ônus de prova. Ônus de prova, você sabendo, você faz uma audiência tranquila. O problema é que, infelizmente, 95% da advocacia não sabe. Não sabe o ônus e também não estuda o processo para ajudar, né? Eu falo isso por experiência. Nós, durante um tempo, contratamos muito audiencista e nem liam as peças, nem liam o processo. E aí é muito triste, porque é o que a doutora comentou. O escritório acaba fazendo uma bela de uma defesa, acaba fazendo um belo de um trabalho e confia no audiencista, só que ele está com uma carga tão grande que ele pega aquele processo naquele dia e não acompanhou nada, vai lá sem saber a questão de ônus e sem estudar. Então, é uma área de extrema confiança. Na verdade, tudo que a senhora trouxe é legítimo, na verdade. A audiência é crucial para o desfecho do processo, né? Sim. Bom, desconhecer o processo que você vai atuar numa audiência é um erro fatal. É raro dar sorte e não ter algum problema com relação a isso. Muitas vezes o problema é completo, total. Sim. Então, é algo que a gente precisa, em que pese a gente saber da rotina, entender, compreender, mas desconhecer a ação que você está atuando em uma audiência é um erro fatal. Isso não pode acontecer em hipótese alguma, tá? Porque pode gerar uma consequência para aquela parte e você, somente por fazer audiência, já é um dos responsáveis pelos prejuízos. Parece que é uma coisa meio que no automático, que ninguém vai dar importância, mas não. Quando você assume uma audiência, você está subestabelecido, sua responsabilidade é solidária, não é nem subsidiária. Você responde assim como os procuradores. Se o erro é grande, se o prejuízo por um erro comprovado é enorme, você vai ter problemas tanto na esfera disciplinar quanto eventualmente na esfera civil, reparadora. Então, não pode, é um erro que a gente sabe que acontece e que a gente precisa alertar o tempo todo. Não pode acontecer. Se você vai fazer uma audiência para alguém, é um ato só. Pode ser que nem tenha audiência, pode ser. Mas pode ser que ela role, que ela aconteça. E aí você precisa estar preparado. E a preparação para isso é conhecer os autos. Além de conhecer suas prerrogativas, que é muito importante. Acho que a gente sempre bate também. Exatamente. Prerrogativas é manual de como advogar. E conhecer sua ação é a tua chance de obter um resultado bom ali. E, consequentemente, passar a ser indicado para outras situações. Se valorizar, é isso que te adequa para o mercado. Sem dúvida. Agora, Deise, o que eu vejo... Agora, posso falar só um minuto sobre prerrogativa, já que você puxou, e é um dos assuntos que eu mais gosto de falar, né? Prerrogativa. Você nunca exerceu nada na área? Nada, né? Nunca foi nem presidente de comissão? Foi a primeira mulher a ser presidente da nossa comissão. Além de presidente de comissão na gestão passada, hoje eu estou como conselheira de prerrogativa regional, né? Então, nós atendemos 14 subseções aí na extremidade da situação. Eu não pude fazer parte disso, infelizmente, porque fui... Eu ainda por faço. Razões óbvias. Impedido por força maior. Óbvias. Eu ainda faço e gosto. A questão da prerrogativa, infelizmente, a advocacia ainda confunde o que é prerrogativa do advogado
e o que é uma situação processual, tá? Então, eu vou dar um exemplo claro que acontece diariamente. O juiz, você faz uma pergunta e o juiz entende por desnecessária aquela pergunta. E aí você vai bater boca com o juiz porque você quer que ele faça. Você tem a prerrogativa de fazer a pergunta, o juiz tem a prerrogativa de deferir ou indeferir a pergunta. A prerrogativa é dele. Não necessariamente ele vai permitir aquela pergunta. A questão é que os advogados, alguns advogados, acabam entrando num embate desnecessário, porque quer fazer a pergunta, quer fazer a prova, enfim, e aí acabam entrando no embate. Na verdade, assim, gente, quem tem a caneta naquele momento é o juiz. Por mais que você vá argumentar por que você vai fundamentar por que você quer fazer aquela pergunta, a decisão dele ali já está tomada. Então, qual é o posicionamento que o advogado deve ter sobre o indeferimento de pergunta? Excelência, ok. Conste a minha pergunta e os meus protestos. Ponto. Por que os protestos? Porque num eventual recurso, você pode alegar ali o cerceamento de defesa. Só que os advogados, antes de fazer esse pedido, eles quebram pau em mesa. E é desnecessário. Porque, na maioria dos juízes, eles já indeferem a pergunta e já constam os protestos. É meio que automático. Qual é a violação de prerrogativa? É se eu fizer uma pergunta ou fazer um requerimento qualquer em mesa, o juiz não indeferir de plano e não quiser constar aquele requerimento, aquela pergunta em ata. Aí sim, a minha prerrogativa está sendo violada. Eu preciso de um membro de prerrogativa ali na hora? Não, porque eu parto do princípio que todos nós somos prerrogativas. É uma obrigação do advogado conhecer a prerrogativa e exercer a prerrogativa. Porque além da prerrogativa ser da advocacia, a prerrogativa também é do nosso representado. Eu estou representando um cidadão, seja ele reclamada, seja ele reclamante, ou seja em qualquer outra esfera. Então, não é só a prerrogativa da advocacia que é violada, é a prerrogativa daquele que eu estou defendendo também. E aí é nesse ponto que você precisa entrar. Mas em que situação? Não quer constar na ata, por exemplo. Isso é uma violação de prerrogativa. Constou em ata, beleza, segue a vida. Porque eu sempre falo, excelência, doutora, vou indeferir. Tá bom, excelência, só consta o meu requerimento. Eu não vou discutir com o juiz. Por quê? Porque eu tenho acima dele várias outras instâncias. Pode ser que o tribunal não entenda da forma que ele entendeu e reverta a situação, reverta o processo, reverta a decisão. Então, eu não vou me desgastar com o juiz naquele momento da mesa, que já é desgastante, porque tem audiência que dura 10 minutos, tem audiência que dura 3 horas. Então, eu não vou me desgastar, só vou pedir para constar os protestos e vida segue o tribunal que resolva depois. Imagina uma dúvida que eu queria tirar aqui. Quando vocês falaram de conjunto probatório, para ressaltar mesmo a importância de uma audiência trabalhista, segundo o nosso olhar. Vou falar que eu nunca fiz, eu já fiz. Comecei na área trabalhista e com o tempo eu fui indo para a área que eu gosto, que é o direito criminal. Você falou aí, petição boa, petição ruim, isso inclui o conjunto probatório, a prova documental que existe. Nós temos um cenário na área civil que é diferente, no meu ver, da área trabalhista, porque normalmente na área civil, quando você tem uma prova robusta, documental, muitas vezes não é necessário chancelar isso por meio de testemunhas. Você tem toda uma documentação que comprova o teu pedido, ou vice-versa, uma documentação farta que comprova que aquele pedido é absurdo. E normalmente a consideração que é dada a isso é enorme. Na trabalhista, o que a gente enxerga muito hoje, né, de fora, que faz anos que eu não faço uma audiência trabalhista. Vamos lá? Vamos, eu vou acompanhá-la com prazer. Você falou da documentação trabalhista, da petição boa ou ruim. A minha prova lá é robusta, documental. Num vínculo empregatício, por exemplo, ou de horas extras, o que quer que seja.
A prova é muito boa, o documento é muito bom, mas eu não tenho nenhuma testemunha para ouvir. Bom, vamos lá. O que acontece? Ônus de prova. Por exemplo, vou dar um exemplo de hora extra. Quem é que tem o ônus de prova de hora extra? Reclamante. Em que situação? Se a empresa não junta cartão de ponto, a prova é invertida. Então, vem para ela, porque não juntou o cartão de ponto. Via de regra, hora extra, prova do reclamante, ônus do reclamante. Porque ele vai falar que fazia, que não apontava corretamente, tal. Isso existe muito. Mas o ônus de prova é dele. Ele precisa ter uma testemunha. A empresa juntou o cartão de ponto, a prova é dele. A empresa não juntou o cartão de ponto, a empresa atrai o ônus para ela. A empresa juntou o cartão de ponto, britânico. O ônus continua sendo da empresa. A empresa que lute para provar que aquela marcação está correta. Mas um ponto interessante, por exemplo, que muita gente não sabe e chega na hora, dá um problema, é ônus de prova, horas extras, prova do reclamante. A empresa não juntou o cartão de ponto, prova da reclamada. Porém, depois da reforma de 2017, a lei diz que a empresa que tiver menos de 20 empregados, ela está desobrigada a juntar a folha de ponto. Eu sou obrigada? Não. Eu não sendo obrigada a juntar a folha de ponto, de quem é a prova? Do reclamante. Volta para o reclamante. E aí o que acontece quando a gente chega na mesa? Empresa pequena, de 7, 8 funcionários, o advogado do reclamante fica super feliz porque não vê cartão de ponto. E fala assim, o ônus é da reclamada. Não, doutor, o ônus é seu. Eu não sou obrigada a juntar. Isso ocorre todo dia. Por isso que eu digo que o mais importante de uma audiência é o ônus de prova. Se você souber, vai embora. E aí você perguntou sobre testemunha. Eu, Daisy, não vou falar dos meus colegas, falo de mim. Testemunha, para mim, precisa saber a verdade dos fatos. Por isso que ela é convidada como testemunha. Qual é o meu procedimento? Testemunha chega, eu vou conversar e vou perguntar para ela o seguinte. Primeiro que reclamante, vamos colocar reclamante, tá? Eu vou perguntar para ele assim, quando que você entrou na empresa? Aí alguns reclamantes falam de boa, outros são bem mal educados. Aí ele fala assim, você que é minha advogada não sabe? Aí eu falo assim, eu sei. Eu quero saber se você sabe, porque não sou eu que vou ser ouvida. Quem vai ser ouvida é você. Você tem que saber. E aí dá uma quebrada, porque, enfim, alguns são complicados mesmo, outras pessoas muito simples, nunca foram na frente de um juiz. Tem reclamante que vai com a melhor roupa, porque eles nunca presenciaram uma audiência, eles não sabem se portar, enfim. E aí você faz uma leitura da inicial. Então, que horas que o senhor entrou, como que era o cartão de ponto, como que fazia isso, aí vai pegar todos os pontos, quais eram suas funções, quando a gente fala de acúmulo de função, desvio de função, que tem muitos pedidos sobre isso, hora extra, cartão de ponto, era biométrico, era anotado, era facial, era dedo, enfim, você pega todas as informações, porque nem sempre na inicial ela vem uma informação completa, às vezes você descobre ali na hora. A surpresa, né? A caixa de Pandora. Você abre, você não sabe o que sai de lá. E aí você vai conversando. A testemunha vem e eu pergunto para a testemunha o seguinte: o que o senhor sabe do caso do senhor fulano? Então ele vai me contar. O senhor batia ponto? Como era o ponto? O senhor fazia hora extra? Como que era? O senhor presenciava ele fazendo? Presenciava batendo ponto? Tinha um impedimento? Quais eram as atividades? Eu não vou ler o que tenho lá, eu quero saber se ele sabe. Perfeito. Porque, para mim, a testemunha, ela é muito importante e ela pode solucionar o processo de qualquer forma, sendo benéfico ou maléfico.
Por quê? Porque se a testemunha vai lá, senta e fala um monte de mentira, ela vai prejudicar a parte. Se ela inventa um monte de coisa, além de responder um processo. ela vai prejudicar. E ela é advertida no momento, no início da audiência, que o juiz vai lá fazer as ponderações sobre a testemunha, ela é advertida sobre as penalidades e tal. Tem gente que ignora. Tem testemunha que senta lá que você sabe que tá falando a mentira. Sim. Tanto das duas partes. E assim, é um problema, mas eu não oriento testemunha. E ao contrário de que alguns colegas fazem, às vezes para você fazer audiência vem um roteiro e vem assim, ouvir a testemunha. Aí você fala, mas o ônus não é meu, eu não vou ouvir. E eu já tive várias discussões com escritórios exatamente por isso. Porque às vezes as pessoas falam assim, você é meio indisciplinada. Não é que eu sou indisciplinada, é que assim, é muito complicado para quem está no ar-condicionado, lá no escritório, saber o que está acontecendo ali na mesa de audiência. Porque, ao contrário das audiências cíveis, por exemplo, a audiência trabalhista ela é muito dinâmica. Ela se compara com uma audiência criminal, por exemplo. Sim. Por quê? Porque você precisa estar atento a todos os atos do processo, a qualquer palavra, a qualquer vírgula que tenha, porque é ali que você vai pegando gancho para fazer perguntas e ali você vai desenrolando o processo. Então, a testemunha, ela é muito boa, mas eu só ouço se realmente for benéfico para mim. Eu não vou usar uma testemunha que vá colocar o processo a perder. Perfeito. Eu faço isso. Não, tá certo. E ainda justifico, né, para alguns colegas. Eu falo assim, sabe na qualificação, quando perguntam o seu nome pela parte que você está representada? Então, para você não virar meme na internet, não faz porcaria no processo, não vai fazer merda na audiência. Desculpa pelo merda, mas não vai fazer merda na audiência, porque é seu nome que tá lá. Tem que ser orientado mesmo, inclusive a não querer ajudar a parte, né? Exatamente. Porque às vezes a testemunha vai lá e quer ajudar. Não, por favor, não queira ajudar, só fale a verdade. Exatamente. Não, e às vezes você fala assim, né? Por exemplo, a semana passada eu fiz uma audiência, a reclamante tinha 3 testemunhas, eu estava pela reclamada, não tinha nenhuma, contraditei 2. Na verdade, eu contraditei as 3, mas 2 foram acolhidas, as contraditas, porque elas disseram claramente que tinha interesse que a reclamante ganhasse o processo, contraditas acolhidas. A terceira não foi. E aí, a terceira testemunha que foi ouvida, a impressão é que ela era minha testemunha, porque ela foi maravilhosa. Eu acho um tanto arcaico, Targina, essa questão de, poxa, na área trabalhista, a testemunha é meio que uma voluntária para ir por uma parte. Aí você faz uma pergunta, você tem interesse que ela ganhe? Não, ele saiu de casa, de graça, para ir até um fórum, perder 3 horas, sem interesse nenhum. Não, mas em tese não pode ter. Mas tem. Mas não pode ter. Tem. Se Agora, tem, não quer pode dizer ser que ela vai ouvida. mentir por isso. Não quer dizer que ela vai mentir. Quando eu fazia trabalhista, o que eu fazia como testemunha era o seguinte. Amigão, sabe, eu me inteirava lá do contrato de trabalho, que eu precisava perguntar, o que ele sabia, e se isso me interessaria ouvir. Porque quando eu não me interessava, eu falava, amigão, não vou te ouvir, não. É isso que eu faço. Não, se você falar isso, você ferra o reclamante. Sim. Você acaba com o processo. Não, é isso que você tem pra falar? É isso que você viu? Então não vou te ouvir, não, tá? Pode ir embora. Porra, mas eu vim aqui pra ajudar. Eu falei, eu sei, cara, mas Então, você esse sabe, é o problema. Eu vim aqui pra ajudar. O que você sabe não vai ajudar. Mas a questão que eu quero falar é a questão de lógica. Porque não tem cabimento uma pessoa que vai por alguém, um reclamante, essa pessoa já não tem mais vínculo com a empresa, não tem mais vínculo com nada. Às vezes, e não tem necessariamente amizade pessoal de frequentar a casa. Mas ela quer sim que a justiça seja feita para aquela parte. O que não quer dizer que ela vai mentir. É isso que eu quero que você entenda, que eu quero dizer. Ninguém sai de casa só para ir lá contribuir com a justiça. Só porque ela vai lá para falar a verdade. Ela não vai lá para mentir. E isso a gente deixa bem claro. Não quero que você minta lá, pelo amor de Deus.
Só que quando aí eu faço essa pergunta, mas tem interesse que ela ganhe a causa, a testemunha para você? Tenho. Ô, amigo, você falar isso, você ferrou o processo. Você já não tá induzindo? Na verdade, assim, eu penso que essa Por quê? pergunta, ela é para saber se não tá muito íntima da pessoa que queira ganhar e vai ganhar alguma Porque coisa em você é cima disso. passível. Nocível, a advertência é diferente. Sim. Vocês lembram? Sim, sim. Se você está aqui para dizer a verdade, se você mentir, o senhor vai responder por isso, o senhor tem um compromisso com isso. O juiz não pergunta se está lá, se ela tem interesse, que o cara se dê bem na vida, não. Ele compromissa de uma forma, olha, eu quero a verdade. Porque a verdade, uma mentira por uma testemunha, ela pode ser depois discutida. Na audiência trabalhista, te é permitido até fazer pergunta da contradita. Né? Então, Sim, por é exemplo, verdade. hoje eu fiz a contradita em uma das audiências e foi assim, Excelência, tem contradita? Tenho, Excelência. Vou contraditar por amizade íntima, interesse processual e inimizade com a empresa. Ponto. Ah, tem, tá. Ah, não converso com o reclamante. Aí a minha pergunta, aí falou, doutora, vou indeferir. Eu falei, tá, Excelência, só tem pergunta da contradita. Pois não. Eles mantêm contatos pela rede social ou por aplicativo de WhatsApp? Não. Excelência, como foi o convite para vir aqui hoje? Porque, veja bem, a lógica. Se você nega amizade, você nega contato, como foi o convite para vir? Acordou hoje e falou, colega, vamos lá falar. Entende? Então, assim, você pega as contraditas por isso. Sim. O que contradita, porque como que o senhor veio pra cá? Ah, o reclamante me deu o dinheiro do ônibus. Você entendeu? Ah, porque... Isso quer dizer alguma coisa? Quer dizer que ele foi lá mentir? É isso que eu quero. Não Você quer entende? dizer que Então, foi ele mentir. não vai mentir, mas talvez ele vai favorecer. De que forma? Eu sempre falo assim, no direito existem 3 verdades. A minha, a sua e a real. Dentro de uma audiência trabalhista, a gente está em busca da verdade real. Porque cada um fala uma verdade ali. E qual é a verdade que prevalece? A real. E na esfera trabalhista, me corrija, doutora, se eu estiver errado, o peso de provas, em termos de documentos e testemunhal, por exemplo, prevalecem os fatos sempre. Então, eu posso ter documentos lindos, mas os fatos não podem são ser aqueles. impugnados, por exemplo. E quem que confirma os fatos? A testemunha. Foi por isso que eu fiz essa pergunta da Destrói. importância da testemunha sobre a documentação. Na trabalhista, a testemunha é fundamental. O peso dela é maior do que o dos documentos. Sabe por que quê? Porque eu não concordo com isso. Eu não acho certo. Ó, eu vou dar um se eu tenho exemplo uma clássico. farta documentação Mas isso é por comprobatória... conta do... Então, Mas a Deise falou da hora extra. Ó, eu quero saber se ela eu vou dar um exemplo de cartão de ponto. Eu cheguei numa audiência esses dias que o reclamante disse... Eu estava pela reclamada e o reclamante disse assim, eu nunca bati cartão de ponto biométrico. O cartão sempre foi assinado. Eu sempre preenchi mensalmente o cartão. Cheguei e eu no processo, olhando o processo, tinha lá 3 anos de cartão biométrico no processo. Ah. E aí? A testemunha dele disse, não, ele nunca, nós nunca batemos cartão de ponto. Sempre foi anotado em ficha todo mês e tal, assinado e tal. Aí você faz o quê? Catraca, isso aí? Ou Você entende? Não, é porque são postos pequenos de trabalhos, aí tá na tomadora não tem, né? Na prestadora de serviço não tem o relógio de ponto, exatamente. E aí você vai, assina e tal. 3 anos de contrato com vários cartões de ponto. E aí aparece a biometria do empregado para a empresa. Entende? Acontece? Sim, acontece. Da mesma forma que acontece, por exemplo, hoje de uma audiência que eu fiz, que o reclamante falou assim, eu nunca pude registrar hora extra no meu cartão de ponto. Falei, excelência, eu gostaria de exibir folhas tal. Tinha lá 3 horas de hora extra registrada. Aí a resposta é sempre a mesma. Às vezes podia. E é isso que você vai explorar. Porque às vezes pode, às vezes não pode. Qual é a regra disso? E quem é que vai provar? Testemunhas. E por que dessa sua indignação? Na verdade, há uma correção na Justiça do Trabalho com relação a uma paridade aí. A parte em tese, né, que sempre foi defendida como mais fraca da relação é o trabalhador. E a empresa tem todos os mecanismos. Então, para a empresa forjar um contrato,
Não que faça, porque eu defendo reclamadas, tá? Eu e graças também. a Deus, todas as nossas reclamadas são muito corretas. Mas para a empresa forjar um contrato, forjar um documento, é muito mais fácil, muito mais simples. E o reclamante não tem nada, ele tem a palavra dele dizendo: trabalhei para vocês, tenho registro na minha carteira, fazia tal coisa, não tem mais nada. Ele não tem nada para ele. Então, por isso que a prova, os fatos prevalecem aos documentos na A minha trabalhista. indignação foi mais em nome do reclamante. Entendi. Porque eu vejo muitas vezes o reclamante ter Pix na conta, mensais, e ainda precisar de uma testemunha para corroborar, mensagens. Depende do ônus de prova. Mensagens de empregador para empregado no telefone particular e ainda precisar de testemunha para comprovar um vínculo. Então, mas esse ponto, ó, eu posso falar para você. Mensagens de WhatsApp. No direito do trabalho, e olha que coisa absurda, porque hoje mensagem de WhatsApp é usado, o oficial de justiça cita, intima pelo WhatsApp. Na Justiça do Trabalho não é aceita. E assim, o TRT2, que é específico onde nós estamos, já tem jurisprudência falando sobre a prova inválida que é do WhatsApp. Em que situação, por exemplo... A justiça obreira, meu amigo. Devia ter paridade, né? Por exemplo, que essa prova ela é válida? Porque assim, hoje todo mundo print é vida, né? Sim. Tem alguma coisa, você vai lá, pum, printa, joga no processo. Ela tem validade? Não tem. Não tem. E sabe por que que não tem? Porque tudo hoje no mundo virtual você pode alterar. Qual é a prova de validade de prints aceita? Ata notarial. Ata notarial, isso mesmo. Agora eu te pergunto, falando pelo reclamante, que eu tenho escritório, atendo reclamante no meu escritório, advogo para reclamante. Mas assim, a gente precisa mostrar todos os pontos. Sim. Qual é a situação? Ata notarial. Quanto custa uma ata notarial? A 400 primeira a folha, Laura. 530 mais Uhum. ou menos, e as demais por volta de R$300. Ou seja, você tem um histórico lá de 3 meses de conversa. Para você fazer a ata notarial, primeiro que precisa ser o conteúdo integral. Vai lá dar 20 laudas. Aí, para você provar um fato que é bobo, por exemplo, assim, uma dispensa, uma ofensa, alguma coisa, uma situação assim que estaria provado pelo WhatsApp, pela troca, enfim, não pode provar Mas se a gente por for aquela falar, prova, porque não tem ata se notarial. a gente for falar da legalidade em suma mesmo, nem ata notarial serve. Porque ata notarial quer dizer o quê? Que o cartorário viu o seu WhatsApp Exatamente, e tá daquela forma transcrevendo ali. aquilo. Exatamente. Aí a gente teria que ir pra esfera pericial mesmo, não tem Sim. jeito. Senhores, Entendeu? nós vamos ter que fazer um curso sobre audiência trabalhista. Nós já estamos 5 minutos negativo. Adriano, nosso- deixa eu só falar 2 minutos, Adriano é pira. Vou pedir rapidinho. para que a Deise Ó, faça as não, considerações. antes de considerar, gente, eu tenho algumas coisinhas para falar rapidinho. Primeiro ponto, tá? O advogado, jovem advogado que está ingressando agora, seja muito bem-vindo. A advocacia é muito louca, a vida da gente é absurda, a gente não tem paz, por isso que o advogado merece o céu. Qual a dica? Você que pensou que passar na UAB resolveria seus problemas, lê do engano, tá? Entra numa pós-graduação, vai se especializar. Nunca fez uma audiência trabalhista? Sabe o que você faz? Vai um dia no fórum, vai uma hora antes, vê quem é o juiz que está lá. Você pode entrar, o advogado tem a prerrogativa de entrar na sala, salvo segredo de justiça, tá? Então, processo segredo de justiça não pode entrar, mas geralmente tem a placa. A audiência é pública, você pode entrar lá, você pode assistir, desde que você desligue o celular e não fique conversando, porque realmente atrapalha. Vê o juiz. Eu vou fazer uma audiência, não conheço o juiz. Vai uma hora antes, assiste as audiências, vê qual é o posicionamento. Isso é importante? Muito importante. Eu aprendi assim, porque a faculdade, infelizmente, não te ensina prática, ensina teoria. Então, esse é um ponto. Pós-graduação, faz a inscrição. Vou fazer até uma propaganda gratuita. Depois, Edinho, quero desconto na minha pós, tá?
A I9 tem pós-graduações de valores muito bons para jovem advogado em várias áreas e vale a pena o investimento, tá? E o que mais que eu ia falar? A nossa advocacia é a coisa mais linda, né? Minha profissão, eu sou apaixonada pela minha profissão. Maravilha. Amo fazer audiência, Essas são as gente. considerações finais que eu ia pedir. Já emenda tchau. Considerações. Já... E aí, só vou contar uma coisa rapidinho, gente, sobre ônus de prova que a gente estava falando aqui. Que e café é uma coisa... que ela tomou, Targina? Não, e é só assim para você saber a importância de você conhecer aonde você está. Sim, sim. Né? Esses dias eu fui fazer uma audiência, tem uns 3 meses mais ou menos, e o pedido do processo era só dano moral. E aí o reclamante estava sem testemunha. Dano moral, a prova é do reclamante. Sem testemunha. E aí, eu vou ouvir o reclamante para quê? O que ele vai falar tá na petição inicial, a prova é dele. Aí eu falei assim, excelência, eu vou dispensar o depoimento do reclamante. Pois virou o advogado e disse assim, quem você pensa que é para dispensar o depoimento do meu cliente? Eu quero ouvi-lo. Advogados, não passem essa vergonha, por favor. Ou seja, você não pode ouvir o seu cliente no direito do trabalho. Lógico que não. A prerrogativa é minha de ouvir. No máximo, pode acontecer, seja o juiz fazer o interrogatório, que é diferente do depoimento. Mas se eu não quiser ouvir, ele também não, o advogado do reclamante não pode ouvir o próprio cliente. Sim. Então, assim, são situações que a gente precisa tomar muito cuidado para sentar ali e não passar vergonha, porque eu vou falar, tem alguns lá, não chore processo, improcedências, tretas jurídicas, as atas aparecem todas lá, gente. E o processo é público, viu? Qualquer um pode acessar. Na verdade, acho que aí cabe um pouco de humildade também e cordialidade para o colega, né? Virar para um colega numa audiência quem você pensa que é, eu acho que a minha resposta... A minha de uma resposta forma foi absurda. Advogada da outra parte que não quer ouvir seu cliente. Exatamente. O senhor precisa conhecer os direitos da forma correta. Não, aí eu já não posso, porque eu tenho que ter Urbanidade. urbanidade. Muito bem. Senhores, estamos caminhando aqui para o final. Daisy, se você quer dar os agradecimentos, Quero. o tchau aí para a turma. Quero agradecer a todos que estão aqui. O Velozinha, meu amor. O Júlio, nosso estagiário. O Adriano. O Adriano tá aqui rindo. Ele é um fofo. Ele ofereceu café, mas eu ainda não tomei. Vou tomar agora. Meu amigo, o irmão Alexandre e o Targino, meu amigo, nós estamos aqui encerrando. Espero que vocês tenham gostado. Quem não segue a página, siga. Fato, com 2 T's. Sugiro que siga, sugiro que estude os processos, que faça pós-graduação e muito sucesso na advocacia. Beijo. O encerramento pela Daisy hoje. Vou, Piane, só o seu encerramento. Nada a acrescentar, sigo a relatoria. Muito obrigado a todos que estiveram conosco e por mais essa oportunidade de estar com vocês, meus queridos amigos e irmãos. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus.